Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. É importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Pusemos uma vez mais os pontos nos is no Rádio Clube de Angra. Ora, então, muito bom dia, a cumprimentar uma vez mais os nossos ouvintes. Numa manhã de quinta-feira, já sabe, é o dia de termos aqui os pontos nos is. Só é possível porque o Jorge Silva já chegou e já está aqui connosco. Então, bom dia, Jorge. Bom dia, cá estamos mais uma vez, mais um dia de julho. Isto passa depressa. A meados de julho já e com os olhos postos nas férias também. Está quase. Aliás, para a semana vamos ter os últimos pontos nos is e depois eu vou pôr outros pontos noutros is. Certamente que sim. Tu vais descansar na qualidade de professor, os alunos também estão a regressar à nossa ilha devagarinho e com os testes negativos à chegada. Exatamente. E ainda com a quarentena verificada também. Esses testes eles querem-nos negativos, porque agora andam a fazer outros testes de exames, então hoje de manhã houve exames, aliás terminaram há pouco. Coitadinhos. Vamos ver o que é que isto dá. Queremos testes positivos na escola. Queremos positivos na escola, negativos no analista. Em relação ao Covid. Então é assim, em pleno mês de verão, vamos falar de uns óculos que são os óculos especiais. Quem usa óculos de Penafiel está a fazer concretamente o quê? Pois é, os óculos de Penafiel não é uma expressão muito conhecida nos Açores, mas eu já ouvi, já tive colegas que usaram esta expressão a dizer do tipo, tu usas óculos de Penafiel ou quê? Mas assim num contexto muito específico, que é quando nós estamos a conversar, a ter algum tipo de discussão no bom sentido, e alguém tem um ponto de vista muito fixo, não consegue perceber, se calhar não consegue olhar para os lados, para perceber com outra abrangência de que é que se está a falar. E ele, uma colega minha que usou isto uma vez, lembro-me dela dizer, tu usas óculos de Penafiel. Ok, óculos de Penafiel, e isto ficou esquecido na memória durante uns anos, mas tropecei com isto aqui há dias e resolvi trazer aqui, porque usar óculos de Penafiel significa precisamente isto, que é não ver uma coisa que não vá ao encontro daquilo que me interessa. Então, isto não me interessa, não olho bem para aí, não olho para essa questão dessa forma e por aí fora. É que os habitantes de Penafiel são conhecidos também como albardeiros. Porque o fabrico de albardas, essas acho que não preciso explicar o que é. Não, penso que toda a gente saberá a utilidade. O fabrico de albardas era uma atividade tradicional daquela zona, da cidade de Penafiel. Era conhecida pela qualidade das suas albardas. Portanto, fala-se de burra, parece albarda, não é como se costuma dizer. Mas as albardas, por albardas entende-se todo o conjunto de arreios, não é? Dos animais, dos cavalos, nomeadamente cavalos, mulas e por aí fora. Ora, os óculos de Penafiel são o quê? São as palas que se põem nos olhos dos cavalos. Para eles olharem só para a frente. Portanto, de maneira que eles não se distraiam. Aliás, porque é que os animais usam aquelas palas? Precisamente para não se distraírem, porque os cavalos têm um raio de visão muito alargado. Okay. Portanto, basta, se nós pensamos que eles têm os olhos quase dos lados da cabeça, nós temos os olhos na frente e eles têm os olhos mais de lado. Portanto, dá uma visão, não chega a 360 graus, mas é quase. Nós vemos a 180 graus e nem toda a gente, não é? Mas dá quase 360 graus. Aliás, aqueles peixes que têm a cabeça estreita e um olho de cada lado, eles têm mesmo visão de 360 graus. Portanto, os óculos de Penafiel são, quando se diz a alguém que usa óculos de Penafiel, quer dizer que essa pessoa só vê para a frente, não vê para os lados. Portanto, não é capaz de espalhar a sua atenção, de ver aquilo que a rodeia. Tem ideias fixas, por assim dizer. Portanto, os nossos amigos ouvintes ficam hoje a saber um insulto novo, portanto, podem sempre dizer a um colega de trabalho que esteja a chatear um bocadinho, tu tens óculos de Penafiel. Pronto, e isso já vai remeter para albardas e para os cavalos. Não é agora óculos de Penafiel, vai ao dicionário ou ao site do Rádio Clube. Ou ouve os pontos nos is no Rádio Clube de Angra, mesmo no canal. Ficas a perceber. E há outra expressão também que se traz hoje para aqui, tem a ver, e já não ouvi há muito tempo, mas confesso que já ouvi bastantes vezes, a toque de caixa. Tu vais para ali, mas é a toque de caixa. Quem nunca?
Pois, agora vais explicar-nos. Quem nunca andou a toque de caixa, quem nunca disse, quem tem filhos pequenos, então tu vais a toque de caixa, vamos embora. Mas agora o que é a caixa? Como é agora o toque de caixa? E que toque é este? A caixa é da filharmónica. A caixa é a tarola. Que faz-me bastante barulho. A tarola, também lhe chamam tarola, mas é a caixa. Portanto, mas o que é isto fazer? O que é a toque de caixa? Fazer uma coisa a toque de caixa é fazer uma coisa depressa e muitas vezes contra a vontade. Portanto, tu vais e a toque de caixa. Ora, a caixa, este tipo de tambor que se chama caixa, foi trazido para a Europa pelos árabes. Portanto, a caixa, no fundo, é o corpo do tambor, aquela caixa de ressonância, que é o que faz o som do tambor. Como os exercícios militares e como as próprias batalhas eram travadas a toque de tambor, portanto, a toque de caixa, dizia-se que os soldados marchavam a toque de caixa. Caixa, muito bem. Portanto, como é que se davam ordens no campo de batalha? Ninguém tinha ouvidos, nem havia megafones, nem nada que se parecesse. Portanto, havia os toques de caixa, portanto, os toques do tambor, com significados precisos e que os soldados tinham de os conhecer. Além dos toques de caixa, aquilo que era possível de utilizar também eram instruções visuais, através de bandeiras, através de sinalização. Só que no meio do furor da batalha ninguém está a olhar para bandeiras. Não. Mas ouvir toda a gente ouve. Portanto, o toque de caixa era aquilo que orientava, no fundo, os soldados na batalha. Ora, quando se diz hoje, eu toquei na caixa, quando se diz hoje que alguém anda a toque de caixa, lá está, quando vai a mando de alguém, é por ordem de outra pessoa. Querendo ou não querendo, é para ali que tem que seguir. Querendo ou não querendo, é para ali que se vai. Por outro lado, descobri uma coisa curiosa a respeito disto também, é que na Idade Média, além de toda esta questão militar, que já é ancestral também, era costume expulsar os indesejáveis, portanto, os bêbados, os arruaceiros, os ladrões, era costume expulsá-los da cidade ao som de tambores, ou seja, a toque de caixa. Okay. Portanto, a toque de caixa era a situação que alguém era obrigado a desaparecer, a fugir. Era o alarme nos seus primórdios. Portanto, lá vão os ladrões, portanto, eram expulsos numa espécie de humilhação pública também, para verem quem eram os ladrões, os bêbados, os que perturbavam a ordem pública e por aí fora. Nos Estados Unidos, nos primórdios, refinaram esta coisa com o alcatrão e penas. Quem gostava quem via os livros de cowboys e afins, havia um costume que era de cobrir a pessoa de alcatrão e despejar penas para cima, para humilhá-lo bastante. Era a humilhação pública e era expulso da Eu via sempre aquele célebre empurrão por aquelas portas que se abriam só ao toque. Não é? Pois essa também era gira. Saía sempre, mas era na horizontal neste caso, não era? Portanto, a toque de caixa é a toque de tambor. Muito bem, ficou então explicado. E vem da tropa. E vem da tropa e manda quem sabe e obedece quem pode, não é? Quem é suficientemente esperto. Falta aqui fazer referência a uma expressão que me remete à minha história pessoal. Há muitos e muitos anos, quando eu fui fazer uma viagem às Ilhas das Flores e do Corvo em serviço, não é? Fui enviada pelo Rádio Clube de Angra para acompanhar os membros do governo a fazerem aquela visita, na altura Mota Amaral, portanto muita gente já nem se lembra, mas eu fui e o meu chefe, que era o Arandi Silva, disse: este vai ser o teu batismo de fogo. Eu fui, queimei-me e percebi parte desta expressão, mas não na totalidade, e vais-me explicar agora. Ora, o batismo de fogo tem esse significado, que é de iniciação. Portanto, é quando alguém faz uma coisa pela primeira vez e uma coisa difícil. Extremamente. Não é? Quem nunca teve batismos de fogo, uns mais quentes, outros mais frios, mas sim, mas acho que todos têm. Todos sentimos aquelas borboletas no estômago quando é preciso fazer. Quando é a primeira vez a ver os colegas a fazer aquilo com descontração e o iniciante ali todo cheio de nervos. Exatamente. Ora, se nós formos apenas ao sentido mais recente da questão, ela terá surgido no século XIX, quando Napoleão III utilizou esta expressão numa comunicação às suas tropas para se referir àqueles que entravam em combate pela primeira vez. Portanto, vocês vão ter o vosso batismo de fogo e tal, porque iam combater, iam estar debaixo de fogo, entenda-se, iam estar debaixo de fogo pela primeira vez.
Essa é uma das referências que existe relativamente àquilo que é a utilização da expressão batismo de fogo, no sentido de alguém ser batizado pelo fogo, no sentido de fogo de tiros, não é? Estar debaixo de fogo. Okay. No entanto, nós vamos um bocadinho mais atrás do que Napoleão. Fica sempre mais interessante. Napoleão vai ter paciência, mas não tem o exclusivo aqui da coisa, porque Napoleão utilizou algo que já era conhecido e um bocadinho mais violento ainda do que estar debaixo de fogo numa batalha. Quando vamos até aos tempos da Inquisição, essa coisa fabulosa, na altura suportada pela Igreja, quando se condenavam os hereges à fogueira, porque queimava-se muita gente viva em praça pública e era um espetáculo na altura. Por cima com famílias inteiras a assistir, crianças era um espetáculo. Quem vai, hoje vamos ali à Praça Velha ver os homens a cantar e antigamente podíamos ir à Praça Velha e ver churrasco humano. Portanto, era uma tristeza. Basicamente assim. Agora, a Inquisição defendia uma ideia que era mais ou menos esta. Estes hereges, não é? Os anticristãos, que não eram cristãos, que não tinham sido batizados com água benta, faziam ali o seu batismo de fogo. Porque o fogo sempre foi visto como parte do ritual da purificação. Portanto, a purificação, porque que se diz que as almas no forno do inferno, no fogo do inferno, é a questão da purificação. A purificação, claro, sim. Depois da morte, a alma será purificada, vai pagar pelos pecados, etc, etc, etc. Ora, os que nunca tinham sido batizados, então faziam ali o seu batismo de fogo, eram batizados pelo fogo. Portanto, e os senhores da Inquisição ainda diziam aos réus que estavam a fazer um bom negócio, porque trocavam as labaredas as labaredas eternas do inferno por umas chamuscadelas que iam matá-los e mais nada. Meu Deus. Portanto, era melhor morrer pelo fogo do que estar a vida eterna, estar a uma eternidade de chamas. Portanto, ser batizados pelo fogo eram os hereges que eram condenados à morte na fogueira. Essa morte era o seu batismo de fogo. Portanto, ficariam cristãos pelo fogo. Meu Deus, ainda bem que estamos em pleno século XXI. Há algumas atrocidades também a acontecerem, nós sabemos, nomeadamente até por questões religiosas, mas dessas já nos livramos por enquanto. Já fizemos um caminho evolutivo desde esta altura que enfim, é o que é. Ainda bem. Aliás, lembro-me do Papa João Paulo II na altura ter pedido desculpa, ter pedido perdão pelas coisas más que a Igreja já tinha feito, portanto que foi assim uma revolução em termos de mentalidade da Igreja. Foi a primeira vez que se ouviu o Papa pedir perdão, fosse pelo que fosse. Claro que sim. E é o caminho evolutivo, no fundo. O reconhecer de que as coisas já foram de uma forma que não deviam ter sido. E por isso mesmo, também por ele ter pedido desculpa, está agora nos altares, não é? Agora exatamente. É mesmo São João Paulo II. E pronto, ficamos por aqui. Por hoje trouxemos 3 expressões, outras vão também aparecer noutros programas, que ainda temos mais um antes das férias. Ainda temos mais um. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada, Jorge. Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. É importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Pusemos uma vez mais os pontos nos is no Rádio Clube de Angra.